Me apresentando, não é? Chamo-me Agnelo Generoso Andrés Chicanga, natural da província de Mochico, município de Mochico. Nasci na cidade de Luena, bairro Sai de Minga. Frequentei os meus estudos primários na província de Mochico, cidade de Luena. Terminei o meu ensino médio na mesma cidade. Sou licenciado em Contabilidade e Administração pela UGS, Universidade José Eduardo dos Santos. E neste preciso momento resido na província do Mochico. Estamos aqui para falar sobre empreendedorismo. Eu não podia estar aqui a falar de empreendedorismo, não é, sem apresentar aqui a nossa marca. A nossa firma é Agsoft Empreendimentos. Nós estamos localizados no bairro Sai de Minga, Centro Comercial Admiral. A nossa empresa é vocacionada na venda de materiais informáticos e consumíveis de escritórios. Prestamos serviços de tipografia. Por sinal, somos então a referência. Demos o segmento e o início dos serviços de agente bancário BAE e hoje, graças a Deus, já influenciamos inúmeros empreendedores. Prestamos serviços de restauração, não é? Temos um bar na centralidade de Heróis de Cangama. Prestamos serviços ao Estado de fornecimento de consumíveis e eletrônicos. Somos uma empresa licenciada pela AGT para emissão de faturas e documentos equivalentes, para além daqueles que são os objetos sociais que a empresa está habilitada, que são serviços de construção civil, jardinagem, canalização, entre outros. Falando do historial da Agsoft, a Agsoft é uma empresa que opera desde abril de 2024. É importante fazer menção de que a Agsoft surge do encerramento da firma HAC, não é? Que é uma firma que todo mundo, a nível do Mochico, conhece. Digo todo mundo porque nós conseguimos ter um número elevado de clientes, que ao nosso nível sempre foi satisfatório. Nós decidimos encerrar a Agsoft no ano passado, não é? 2024, em abril, por entender que pelos passos, pelos segmentos que a empresa estava a ter, a HAC era uma empresa em nome individual, não é? Que significava Agnelo Generoso Andrés Chicanga, e que o NIF era singular. Então, entendemos nós que pelas limitações deste tipo de empresa, entendemos que era relevante passar para empresa em sociedade. E neste preciso momento operamos como sociedade e a nossa iniciativa surge em 2019 com a criação de uma tipografia. Prestávamos serviços de cópia, impressão, encadernação, digitalização, entre outros. Em 2019, entendemos nós que a nível da cidade de Luena havia alguma carência desses serviços, só os vietnamitas podiam fazer e por sua vez a qualidade dos serviços não era satisfatória. Então olhamos como oportunidade a forma de prestação de serviços dos vietnamitas, em que os clientes não podiam se sentir acomodados. Entendemos que podíamos fazer a mesma coisa, mas com a diferença de melhorar o nosso atendimento. E os tempos passaram, começamos com máquinas pequenas, com tintas, com seringas e agulhas, e depois de algum tempo conseguimos somar valores, conseguimos ter mais capacidade e a empresa teve que ampliar os serviços, tivemos que estender para outros pontos da cidade. E como se não bastasse, foi uma fase que em 2019 a AGT, por intermédio do regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, após a implementação do IVA, passou a obrigar que as empresas pudessem formalizar as suas vendas por intermédio de faturas. É daí que, pela prestação dos serviços de tipografia, a nossa tipografia foi licenciada para emissão de faturas e documentos equivalentes. Daí vimos a necessidade de ter mais um posto para emissão de faturas e documentos equivalentes até hoje. E daí que percebemos que também o mesmo estabelecimento que prestava os serviços de tipografia estava localizado numa zona estratégica e que, de alguma forma, procuramos sempre em parcerias. Consultamos o Banco BAE no âmbito
do processo de agente bancário, apresentamos o espaço e que para o Banco BAE era credível e avançamos com os serviços de agentes bancários em 2020. Não é? É um serviço que o banco já disponibilizou para as empresas há mais de 9 anos, mas a nível da província do Mochico, os empreendedores tinham uma expectativa, não é, negativa, ou então não tinham alguma visão sobre o negócio. Nós demos a iniciativa e, como disse no princípio, influenciamos muitos empreendedores que hoje, para qualquer esquina que andamos, nos deparamos com um agente bike. Para nós é satisfatório e que entendemos que incentivamos pessoas que, se bem que uns têm a coragem de reconhecer e outros não, mas para nós é uma grande valia. E entendo que para mim não é uma concorrência, mas sim parceria, porque eu entendo que sozinho não se vai longe. Com a Associação de Serviços de Tipografia, parceria com a AGT, com o BAE, conseguimos abrir a nossa primeira loja de venda de materiais informáticos, que é o nosso grande foco, e eletrônicos, se bem que a nossa região em si não consome comparado aos outros pontos, não é? Alguns serviços eletrônicos e tecnologia, mas que há um tempo para cá temos vindo a registrar, não é, um certo avanço. Com a loja de eletrônicos, que também já temos em 2 pontos, que é no bairro Sai de Mingas, que é o centro da cidade, e no bairro Chifuti. Contamos nesse preciso momento com 6 pontos. Temos um estabelecimento na centralidade. O espaço é denominado Cantinho da Nenê. Foi uma homenagem pela falecida mãe, que por sinal me deixou pequeno. Quando a mãe partiu, eu podia ter aí uns 5 anos. Então, pelo dom da vida, entendemos que não é fácil e decidimos homenagear. Então, é um sítio de referência onde os jovens podem ir se divertir, descontrair. Temos o serviço de lounge bar, não é? Que agora há um outro espaço que transformamos em pub. Entendemos que os jovens precisam descontrair para desafogar as mágoas. Um espaço de lazer, assim posso dizer. Então, contamos nesse preciso momento, né? Temos também uma garrafeira, uma loja de venda de bebidas na cidade, que por sinal está junto à nossa loja de eletrônicos, não é? Este é um estabelecimento que foi aberto em dezembro de 2024 com o objetivo de fazer concorrência aos vietnamitas. Entendemos que é uma necessidade que a população tem, para além de bebidas alcoólicas como bebidas não alcoólicas. Nós entendemos fazer a venda em preços acessíveis e preços equiparados aos vietnamitas, porque chega uma fase em que se os vietnamitas fecham, as pessoas não tinham opção. É daí que entendemos que se o vietnamita faz, nós também podemos fazer. E se o vietnamita que sai, atravessa continentes para vir fazer no nosso país, por que é que nós não podemos? Então, é daí que entendemos que também vamos fazer o mesmo negócio e que podemos até começar com quantidades pequenas, mas fruto do nosso esforço e dedicação, entende-se que com o tempo a gente podia crescer. E como temos experiência disso, nós começamos em período de crise e, no meu ponto de vista pessoal, eu tenho dito que a crise vem como oportunidade para aqueles que têm visão e que saibam fazer alguma coisa, porque é uma fase da vida que entende-se que as pessoas têm carência de produtos, de ofertas, de serviços, e fruto dessa carência, não é? Existe uma certa limitação na capacidade de aquisição de bens e meios, bens e serviços. É daí que entende-se que deve-se buscar força, mecanismo, no sentido de entender quais são as necessidades da população para se fazer frente a isso. Em suma, é praticamente o historial, não é? O historial da nossa empresa.
E de lá para cá, como disse no princípio, não é? Em 2024, nós começamos em 2019. Em 2024 entendemos que é viável trabalhar como sociedade. Então, de 2024 para cá, a empresa opera como sociedade. É uma empresa que já conta com um número aproximado de 20 e tal funcionários. Este número é de colaboradores efetivos, mas já há aqueles que também nos prestam serviços eventuais, não é? Serviços de manutenção, serviços de divulgação e marketing e outras operações. No final das contas, ficamos na dúvida se são os formandos que têm dificuldades de aprender ou os centros é que não estão capacitados, porque vezes lá nós recebemos currículos com certos cursos que na prática, não é? Certos cursos que na prática não é o que o currículo diz. Ele diz que tem curso de informática, mas não sabe trabalhar com computador, não sabe escrever. Tirar aquelas questões do Excel, que é uma folha de cálculo, é mais complexo, entende-se. Mas para a maioria dos casos vê-se que o pessoal tem dificuldade em demonstrar aquilo que é o currículo. E o outro desafio que nós enfrentamos estão relacionados com as questões das vias de acesso. Para este ponto, devo parabenizar o governo de Angola pelo esforço incansável que tem vindo a fazer no melhoramento das vias de acesso. Estamos a dizer que a esta altura, não é? O Mochico, sendo uma província que encontra-se mais distante das outras, não é? Da região leste, hoje por hoje temos um acesso direito, não é? Temos uma via de acesso asfaltada, por exemplo, do Luena para Saurimo Tundo, até Malange, não é? Com alguma dificuldade com Kwanza Norte. Faço menção dessa via porque é uma via, a Estrada Nacional, que faz chegar a maior parte dos nossos consumíveis e produtos. Nós sabemos que a província de Mochico é uma província que quase não produz, e tudo o que nós comercializamos são produtos acabados, e por essa razão, quanto mais as vias estiverem melhoradas, melhor para as nossas empresas. Então, este é um desafio que nós anteriormente enfrentamos, que doravante entendemos que está ultrapassado. O grande outro desafio, não é, que nós enfrentamos como empresa é a questão de algumas exigências do Estado e modus operandos não é, das mesmas instituições, por exemplo, a AGT, o IGT, a Segurança Social, não é? Quanto ao IGT, me refiro àquelas questões que, por exemplo, o IGT hoje obriga que deve-se pagar um salário mínimo de 50 mil para todas as empresas, não é, que prestam serviços ou comercializam produtos que, de alguma forma, formal. E há empresas que, por exemplo, não têm capacidade de o fazer. E pelo facto de ser obrigatório, é uma ditadura do Estado, não é? Entendemos que aqueles que tenham alguma iniciativa de formalizar as suas atividades vejam-se limitados, porque a situação econômica, a crise é mundial, mas que de alguma forma, não é, sentimos um impacto diferente das outras localidades, não é? Das outras localidades. Então era bom que o Estado pudesse fazer acompanhamento das empresas, no sentido de não obrigar que as empresas paguem aquilo que não consigam pagar, não é? E também, por exemplo, quanto à AGT, não é? É o modo em que, a nível nacional, temos visto a AGT a operar, encerramento de empresas sem aviso prévio, por ausência de um ou outro elemento. E quanto a este modo operando da AGT, eu aproveito essa ocasião junto da plataforma DGL para aconselhar a AGT. Em casos de infrações, falta de pagamentos e documentos, é mais fácil a AGT multar, ou então é mais fácil multar, porque quando a AGT fecha uma empresa, é uma empresa que não produz. Em contrapartida disso, é uma empresa que não paga imposto, porque se a empresa fecha, a empresa não produz. E se a empresa não produz, não paga imposto. Então, era bom que
chefe da repartição, os responsáveis da AGT, pudessem olhar para este modo de atuação dos seus técnicos, por vezes a orientação não é de encerrar os estabelecimentos, mas sim de aconselhar numa primeira fase e numa segunda fase atuar, mas por vezes há que a AGT atua na primeira visita e isto é um desafio grande para as empresas, isto é algo que desmotiva, não é, os empreendedores, e que esperamos que os próximos períodos sejam diferentes, não é? Ainda na senda da AGT, uma das grandes dificuldades que nós temos são as taxas, não é? As taxas de impostos que pagamos. Por exemplo, a nível dos regimes de imposto, não é? Por regime de exclusão, não é? As empresas pagam 1%, e com o benefício fiscal, não é? do INAPEM, a empresa paga 2% como imposto industrial e já não paga mais o imposto definitivo, não é? No final do exercício. Mas para os outros regimes, por exemplo, o regime simplificado, as empresas pagam 7% e mensalmente não tem consideração dos custos. E para além dos custos que a empresa suporta, como salários, renda, energia e água, custos das mercadorias, não é? As empresas têm suportado muitos custos e a nível da região do Mochico, tendo em conta a sua localização, é daquelas que poderia beneficiar não é? Daqueles incentivos, benefícios fiscais de forma diferente dos outros pontos. Então nós sentimos esta necessidade, porque é triste e é lamentável, não é, ter que dizer isso. Há aquele momento em que nós sentimos que é mais favorável investir, por exemplo, em Benguela, em Luanda, do que investir no Mochico por conta da localização e o modo de atuação, não é, de algumas instituições do Estado. Certo. Eu tenho a ousadia de dizer que é possível exercer atividades de comércio, não é, a nível da província de Mochico, desde que nós tenhamos a capacidade de buscar capacitações, não é? Buscar experiências e outrora partilhar conhecimentos, porque pela experiência que temos, não é? Temos a graça de partilhar conhecimentos ou então, não é? Ideias com outros empreendedores e que de alguma forma entendemos que sozinho não é possível, precisamos da força, da energia dos outros para irmos mais além. E a nível dos incentivos, por exemplo, é bom que os jovens explorem-se no sentido de poder ter benefício daquilo que são as habilidades pessoais, porque eu tenho aconselhado os jovens que em vez de imitar, não é? É sempre bom ter a capacidade de criação, transformar as nossas qualidades, não é, em algo que possa gerar valores para a sociedade. Por exemplo, os jovens que tenham uma certa habilidade, é importante que tenham a capacidade de explorar essa habilidade no sentido de rentabilizar. Porque no final, o grande objetivo das atividades de comércio não é querer aparecer, é gerar valores para a sociedade, é maximizar lucro, é criar rentabilidade e empregabilidade e, de forma indireta, ajudar o Estado na redução da pobreza, não é? Nos referimos quanto à empregabilidade. Então, aconselho os jovens a investirem, não é, naquilo que são as suas habilidades. Temos também, por exemplo, pessoas que, como por exemplo o empreendedor Hortêncio Cassemene, ele que por uma iniciativa própria decidiu, não é, de exercer atividades do Estado para exercer atividades particulares, não é? Hoje por hoje temos visto que prestam alguns serviços. São as palavras de motivação, de incentivos que eu tenho para quem queira começar ou para quem já começou.
De forma resumida, os nossos projetos estão virados para a província do Mochico Leste e que a nossa missão é trabalhar para ser uma referência a nível regional. Quer dizer que ao longo dos próximos 5 anos queremos nos ver na província da Lunda Sul e na província da Lunda Norte. E também gerar mesmo valores para a sociedade. Nós queremos ajudar na redução de empregos, queremos criar sustentabilidade, queremos ajudar para o desenvolvimento da província do Mochico, para o desenvolvimento de Angola. E eu tenho dito que o desenvolvimento de Angola está nas nossas mãos. Então, juntos somos mais fortes, sozinhos não vamos longe. Para aquelas pessoas que com alguma iniciativa e com algum receio, de forma particular, não pela Agsoft, estou livre para ajudar, para opinar, para dar qualquer parecer sobre uma ideia, qualquer negócio. Estamos aqui a dizer que não somos perfeitos, também cometemos erros, mas de acordo com alguma experiência que temos a nível de negócios, entendemos que também podemos partilhar. Quando eu tive dúvida, sempre busquei por pessoas mais experientes. Então, penso que de nada adianta se fechar para o efeito. E para aquelas pessoas que queiram buscar pelos nossos serviços, nós temos contactos para cada estabelecimento, mas para todos os efeitos, temos um contacto que é o contacto principal, da nossa empresa, que é o contacto do escritório principal da empresa, que a partir deste contacto consegue entrar, consegue ter informações sobre os outros estabelecimentos e outros serviços. O contacto é o 929 29 49 43. Este é o contacto da Agsoft, é o contacto da nossa sede. Então, como já fiz menção inicialmente, nós também prestamos serviços ao Estado, fornecimento de consumos correntes, materiais. Vendemos materiais informáticos e consumíveis de escritório, prestamos serviços de agente bancário, BAI, somos parceiros da AGT para a emissão de faturas e documentos equivalentes, fazemos a venda de bebidas, prestamos serviços de restauração e bar, e entre outros.